Meu nome é Giovana. Não faz muito tempo, eu era uma recém-formada na faculdade, cheia de esperanças e sonhos para o futuro, quando um telefonema inesperado destruiu meu mundo. Era a notícia devastadora da morte repentina dos meus pais em um acidente de carro. Eles eram meu sistema de apoio e meus mentores na vida, e sua perda me deixou à deriva, como um navio perdido no mar sem sua bússola. Meu pai era um homem de risadas joviais e sabedoria profunda, sempre disposto a oferecer conselhos ou um abraço reconfortante. Nossas conversas, que iam de debates filosóficos a discussões casuais sobre esportes, eram momentos preciosos de conexão. Ele não era apenas meu pai, era meu porto seguro contra as tempestades da vida. Minha mãe era a personificação da bondade e do apoio. Ela estava lá durante as cenas tensas de filmes de terror. Ficava acordada até tarde me ajudando com projetos escolares e sempre tinha uma palavra suave e um abraço caloroso prontos. Seu amor constante era calmaria no caos da vida. A ausência deles criou um vazio esmagador em minha vida, transformando nossa casa em um espaço silencioso preenchido com memórias que ecoavam a falta deles. Durante esse momento sombrio, um homem chamado Kaique entrou na minha vida. Ele trabalhava para uma empresa de comércio e estava na cena do acidente. Comovido pelo que presenciou, ele se aproximou para oferecer seu apoio. Suas palavras eram simples, mas me ancoraram em meio à tempestade do meu luto. Kaique me ajudou a lidar com as consequências do acidente, as questões legais, o seguro, a papelada interminável. Sua presença tornou-se indispensável, sua gentileza um bálsamo para minha dor. Com o tempo, nosso relacionamento se aprofundou. Um dia, com um olhar sincero, Kaique me pediu em casamento. Apesar do turbilhão de emoções, vi o cuidado genuíno e o apoio que ele ofereceu nos meus momentos mais difíceis, e concordei em começar um novo capítulo ao lado dele. Nosso casamento foi uma celebração alegre, um dia cheio de risadas e esperança. Depois, nos mudamos para a casa espaçosa de Kaique. Uma mansão grandiosa, mas fria, que era um testemunho do seu sucesso. Embora impressionante, os corredores de mármore às vezes me deixavam inquieta. Pouco depois de nos estabelecermos, descobri que estava grávida. A notícia trouxe uma nova onda de alegria e esperança. Imaginei nosso futuro filho e a vida que construiríamos juntos, uma continuidade do amor através das gerações. Kaique compartilhou da alegria, mas, enquanto nos preparávamos para essa nova adição à família, não pude evitar sentir uma mistura de empolgação e uma inquietação persistente com as sombras projetadas pelos grandes corredores de nossa nova casa. Quando nosso filho, Enzo, nasceu em uma manhã fria de inverno, a vida parecia cheia de novas alegrias. Enzo, um lindo bebê com cabelo escuro de Kaique e meus olhos azuis brilhantes, trouxe um amor profundo para minha vida, uma sensação tão intensa que frequentemente me deixava sem fôlego. Kaique parecia igualmente encantado com nosso filho. No entanto, com o passar do tempo, uma mudança nele se tornou evidente. Uma noite, Kaique voltou tarde do trabalho, com uma expressão firme que sugeria tensões subjacentes. Giovana, precisamos conversar sobre nossas despesas, ele disse, com a voz sem o calor habitual. Surpresa, perguntei o que ele queria dizer. Ele respondeu jogando uma pilha de contas na mesa, seu tom tornando-se frio. Desde que Enzo chegou, nossos custos aumentaram significativamente. Estamos gastando muito mais do que antes, afirmou. Senti um nó de ansiedade apertar no meu estômago. Mas Kaique, temos um bebê agora. Bebês precisam de coisas, respondi, tentando manter minha voz firme. Seu olhar era afiado e inflexível. Esse não é o ponto, Giovana. Você está comprando coisas que não precisamos, ele retrucou. Suas palavras me feriram e senti uma onda de mágoa e raiva. Sempre vi Kaique como meu parceiro, mas suas observações me pintavam como um fardo, uma despesa indesejada. Os dias seguintes foram tensos. Kaique passou a examinar cada compra, me acusando de gastar demais, não importando o quanto eu tentasse economizar. Giovana, você precisa entender o valor do dinheiro, ele dizia, de forma condescendente. Precisamos de comida, e Enzo precisa de fraldas. Não podemos simplesmente parar de comprar o essencial, rebati. Eu tentava argumentar,
mas suas respostas eram sempre geladas. Então, dê um jeito com menos, ele retrucava. Comecei a planejar cada ida ao mercado estrategicamente, optando pelos itens mais baratos, marcas genéricas e produtos levemente machucados para economizar dinheiro. Caminhava até o mercado e de volta para evitar custos com transporte público. Seguia as regras rígidas de Kaique até mesmo em relação às roupas. Nada de roupas novas, ele insistia, firme e inflexível. Ao olhar para meu guarda-roupa desbotado, com vestidos puídos e camisas desgastadas, uma onda de tristeza me invadia. Eu não buscava luxo, apenas o básico que ainda não estivesse gasto até o limite. Um dia, avistei um adorável suéter para Enzo na vitrine de uma loja. Estava em promoção, mas ainda assim era mais do que eu podia justificar gastar. Com o coração pesado, fui embora, mas a imagem do suéter ficou em minha mente, como um símbolo da vida restritiva que as prioridades de Kaique haviam imposto a nós. Quando cheguei em casa, Kaique já estava lá, com um olhar acusador. Você foi ao mercado, não foi? Comprando mais coisas desnecessárias, ele acusou. Não comprei nada, Kaique, respondi, com minha voz calma, mas firme. Você tornou isso impossível para mim. Ele zombou, desdenhoso. Não se faça de vítima, Giovanna. Você é quem não consegue controlar seus gastos. Meu coração disparou enquanto eu o enfrentava. Estou tentando cuidar do nosso filho. Você não consegue enxergar isso? Kaique se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Eu sou quem sustenta esta família, Giovanna. Você só desperdiça o meu dinheiro. A raiva subiu dentro de mim. Seu dinheiro, Kaique? Nós somos uma família. Deveria ser o nosso dinheiro. Ele riu friamente, um som amargo e cruel. Ah, Giovanna, você é tão ingênua. Fiquei firme, minhas mãos cerradas. Não, Kaique, eu não sou ingênua. Estou tentando fazer o melhor pelo nosso filho. Seu olhar se intensificou. Estou tentando nos impedir de ir à falência, algo que você não entende. Ele disse e saiu furioso, me deixando sozinha, com o coração doendo. Apesar de suas acusações, o estilo de vida de Kaique não havia mudado. Ele continuava a usar ternos de grife e a gastar em gadgets modernos, um celular novo, um laptop, um relógio, enquanto eu lutava para remendar roupas antigas e esticar nossas refeições. Kaique, eu começava, minha voz tentando se manter neutra. Por que você pode comprar coisas novas, mas eu não? Ele sorria com superioridade. Porque sou eu quem ganha o dinheiro, Giovanna. Eu decido como ele é gasto. Suas palavras eram como um tapa. Eu era sua esposa, a mãe do seu filho, mas ele me tratava como um simples peso, uma despesa indesejada. Suas prioridades eram claras. Seus gadgets importavam mais para ele do que sua própria família. Foi em uma terça-feira sombria que Enzo adoeceu. Seu pequeno corpo ardia em febre, e seus choros eram de dor. Procurei pelos armários, meu coração afundando ao vê-los vazios. Sem opções restantes, peguei o restante do dinheiro que tinha, o que havia reservado para o bife preferido de Kaique, e comprei o remédio para Enzo. Sabia que Kaique ficaria furioso, mas o bem-estar do meu filho era mais importante. Ele era meu bebê, e eu não suportava vê-lo sofrer. Naquela noite, Kaique chegou cansado e irritado, esperando um jantar farto. Quando viu a mesa vazia, seu rosto se contorceu de raiva. Giovanna, disse ele, com a voz perigosamente baixa, onde está o meu jantar? Engoli em seco. Enzo estava doente. Usei o dinheiro para comprar remédio para ele. Seus olhos se estreitaram. Você fez o quê? Ele berrou. Repeti, firme. Comprei remédio para o Enzo. Apesar do medo que tomava conta de mim, continuei. Kaique bateu com força na mesa. Você gastou meu dinheiro com remédio para esse pirralho? Suas palavras me fizeram estremecer. Enzo é nosso filho, Kaique. Ele estava doente. Ele riu com desdém. Ele está sempre doente, sempre precisando de alguma coisa. Igual a você. A raiva subiu dentro de mim. Somos sua família. Não somos um fardo. Kaique ficou de pé,
seu rosto tomado pela fúria. Você é um peso, Giovanna. Você e essa criança só sabem tirar. Mantive minha posição. Somos sua responsabilidade, Kaique. Você não pode simplesmente nos abandonar. Ele riu cruelmente. Assista-me fazer isso. Ele agarrou meu braço e me puxou em direção à porta. Saia, ele ordenou, frio. Pegue o seu pirralho e suma. Olhei para ele, com o coração acelerado. Kaique, por favor. Ele está doente. O olhar gelado de Kaique me atravessava. Não é problema meu, declarou, antes de nos empurrar com força para fora. Ele bateu a porta com força, e poucos minutos depois jogou uma sacola com nossas roupas na calçada. Ali estava eu, segurando Enzo nos braços, o frio da noite penetrando nossos ossos. Olhei para casa, nosso lar, agora um lugar de onde fomos banidos. Foi nesse momento que percebi que não podia mais ficar com Kaique. Não podia permitir que Enzo continuasse a sofrer com a crueldade do pai. Nós merecíamos mais. Merecíamos uma vida livre da raiva e da ganância de Kaique. Com Enzo apertado em meus braços, eu me afastei. Nosso futuro era incerto, mas minha determinação era clara. Lutaria por uma vida melhor para nós dois. Kaique poderia ter nos afastado, mas ele não destruiria nosso espírito. Nós éramos mais fortes do que ele poderia imaginar. A cidade parecia imensa e opressora, uma selva de concreto onde não conhecíamos ninguém. Enzo, ainda tão pequeno, era incapaz de compreender a gravidade da nossa situação. Não tínhamos dinheiro, amigos, nem um lugar para chamar de lar. Era como estar à deriva em um mar tempestuoso. Foi então que me lembrei da vovó, a mãe do meu pai. Eu só a tinha encontrado uma vez, mas a memória da casa dela, uma construção antiga em uma cidadezinha tranquila, longe do caos urbano, reacendeu em minha mente. Com o restante do dinheiro que encontrei no bolso de um casaco velho, decidi arriscar. Comprei 2 passagens de ônibus para o centro da cidade. Enzo e eu embarcamos, nossos corações pesados, mas cheios de determinação. A viagem foi longa, e Enzo, sentindo-se mal, choramingava em meus braços. Eu o segurei perto de mim, sussurrando palavras de conforto e prometendo um futuro melhor. Chegamos à cidade da vovó ao pôr do sol. A grande casa antiga estava exatamente como eu me lembrava, um farol de esperança em meio à nossa turbulência. Reunindo coragem, caminhei até a porta e bati. A porta rangeu ao abrir, revelando a vovó. Ela parecia mais velha do que eu lembrava, com uma expressão séria e olhos penetrantes. Sim, ela perguntou, com a voz firme. Engoli o medo e me apresentei. Vovó, sou eu, Giovanna, sua neta. Ela estreitou os olhos, estudando meu rosto. Depois de um momento, a lembrança pareceu surgir. Você tem os olhos do seu pai, disse ela, com o tom suavizando. Ela abriu a porta mais ampla, nos convidando a entrar. Dentro, o calor da casa contrastava fortemente com o frio lá fora. Contei tudo à vovó, sobre Kaique, sobre a doença de Enzo, sobre nossa expulsão. Derramei todos os medos e fardos que carregava sozinha há tanto tempo. Vovó ouviu, e sua expressão endureceu ao ouvir sobre Kaique. Aquele canalha, ela cuspiu, seus olhos brilhando de raiva. Ele terá o que merece. Naquele momento, senti um alívio imenso. Aqui estava alguém que acreditava em mim, alguém do meu lado. Vovó nos ofereceu um lugar para ficar, um lugar para chamar de lar. Não estávamos mais sozinhos, agora tínhamos a vovó. Naquela noite, enquanto Enzo dormia tranquilamente em uma cama quente e eu me sentava ao lado da lareira com a vovó, senti um lampejo de esperança. A jornada até a casa da vovó foi repleta de incertezas e medo, mas nos levou a um refúgio seguro. Foi o primeiro passo em direção a uma nova vida, longe da sombra de Kaique. O sótão, um lugar empoeirado e esquecido, cheio de caixas com pertences antigos, não era visitado havia anos. Ainda assim, guardava a promessa de descobertas, e talvez, de um novo começo escondido entre as memórias armazenadas ali. O ar do sótão era denso, carregado com o aroma mofado de papéis antigos e naftalina.
O assoalho rangia sob meus passos. Cuidado, Giovanna, vovó chamou lá de baixo, sua voz ecoando levemente. Faz anos que ninguém vai aí. Concordei, com meus olhos percorrendo o espaço desordenado. Como restauradora, eu não via um sótão empoeirado, mas um tesouro cheio de potencial. Móveis antigos, pinturas e vários objetos aguardavam para serem trazidos de volta à vida. Com a bênção da vovó, comecei a trabalhar nesses itens esquecidos. Limpei, reparei e restaurei cada peça, revelando suas próprias histórias e histórias. Foi um projeto de paixão, e cada objeto parecia sussurrar uma nova chance de vida. Uma distração bem-vinda que me ajudou a curar as dificuldades recentes. Dias se transformaram em semanas, e, aos poucos, o sótão se transformou. Os itens outrora descartados emergiram como belos antiquários, com seu valor grandemente aumentado. Ansiosa para ver se esses tesouros poderiam contribuir para o nosso novo começo, levei várias peças a uma loja de antiguidades local. O dono da loja, Sr. Conrado, ficou impressionado com a qualidade delas. Estas são fantásticas, Giovanna, exclamou ele, os olhos brilhando de admiração. Onde você as encontrou? No sótão da minha avó, respondi, com um sorriso tocando meus lábios. O Sr. Conrado riu. Bem, ela tem sorte de ter uma neta como você. Fiquei envergonhada com o elogio enquanto ele comprava os itens por uma quantia que superou muito minhas expectativas. Voltei para casa e encontrei minha avó ansiosa para saber como me saí. Quando mostrei o dinheiro a ela, seus olhos se arregalaram de espanto. Oh, minha Giovanna, disse ela, com a voz tremendo de emoção. Eu não posso acreditar. É tudo graças a você, vovó, respondi, tentando conter minha empolgação. Estes são seus tesouros, afinal. Naquela noite, celebramos nossa pequena vitória, um farol de esperança em nossa busca por uma vida melhor. Os tesouros do sótão se tornaram mais do que simples antiguidades. Eles simbolizavam que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança podia ser encontrada. Continuei restaurando mais itens, e cada venda nos aproximava da estabilidade financeira. Enquanto isso, Kaique não nos procurou, nem mesmo uma ligação para saber do filho. Ele provavelmente estava ocupado demais com sua nova vida para se importar com a família que abandonou. Mas não o deixaríamos escapar facilmente. Minha avó tinha um amigo, Bruno, um advogado experiente conhecido por sua abordagem firme e direta. Vamos pegar esse desgraçado, Bruno prometeu, com os olhos firmes e cheios de determinação. Com a ajuda de Bruno, entramos com pedido de pensão alimentícia. Kaique ficou furioso ao saber da ação legal. Ele me ligou, sua voz cheia de veneno. Você vai se arrepender disso, Giovanna, ele sibilou. Você não sabe no que está se metendo. Mas o medo já não me controlava. Pode vir, Kaique, retruquei com confiança. Vamos ver quem vai se arrepender no final. O dia da audiência chegou. Kaique entrou no tribunal com ar de superioridade, confiante e arrogante, seguido por seu advogado. Ele me lançou um sorriso sarcástico, seus olhos frios e sem emoção. Mas eu mantive minha postura, fortalecida pela independência e confiança que tinha cultivado restaurando os tesouros escondidos no sótão. Enquanto o drama no tribunal se desenrolava, Bruno apresentou nosso caso com firmeza e determinação. Ele detalhou como Kaique havia negligenciado suas responsabilidades, deixando de oferecer qualquer tipo de suporte financeiro para Enzo. O juiz ouvia atentamente, sua expressão impenetrável. Quando foi a vez de Kaique, seu advogado tentou pintar um quadro de vitimização, retratando Kaique como um homem injustiçado por uma ex-mulher rancorosa. Mas estávamos preparados. Eu havia gravado secretamente Kaique na noite em que ele nos expulsou, capturando sua tirada venenosa. Quando a gravação começou a tocar, o tribunal mergulhou em um silêncio atordoado. As palavras duras de Kaique revelaram sua verdadeira natureza. Seu rosto perdeu a cor enquanto a máscara de confiança que ele ostentava se desintegrava. As sobrancelhas do juiz se franziram ainda mais, seu olhar severo. Este tribunal não tolerará tal comportamento, ele declarou. Você está ordenado a pagar pensão alimentícia conforme a lei,
e, adicionalmente, a compensar pelo sofrimento emocional causado à sua ex-esposa e ao seu filho. Kaique, visivelmente abalado, me encarou, a incredulidade estampada em seu rosto. Eu não precisei me deleitar com o choque dele, apenas a constatação de sua derrota já era satisfatória. Após a audiência, Kaique tentou se reaproximar de nossas vidas, seu tom doce e fingindo preocupação. Giovanna, ele implorou. Vamos recomeçar, pelo bem do Enzo. Eu não pude evitar soltar uma risada amarga. Recomeçar com você? Respondi firmemente. Não, Kaique. Acabou. A surpresa dele era evidente. Mas, Giovanna, ele gaguejou. Você precisa de mim. Você não pode sobreviver sem o meu apoio. Ele estava errado. Eu tinha conseguido um emprego como restauradora, trabalhando com uma loja de antiguidades local e um museu, ganhando uma renda decente. Eu não preciso de você, Kaique, eu disse a ele com confiança. Tenho um bom emprego e Enzo e eu estamos indo muito bem. Após uma pausa, Kaique soltou uma risada dura e incrédula que rompeu o silêncio. Você, trabalhando? Eu não acredito nisso. Bem, é melhor começar a acreditar, retruquei. Porque é verdade. E sabe de uma coisa, Kaique? Eu não estou apenas sobrevivendo. Estou prosperando. Outro silêncio seguiu, e então Kaique desligou o telefone. Suas palavras finais foram um insulto venenoso. Você vai se arrepender disso, Giovanna. Você vai ver. Mas as palavras dele já não me assustavam mais. Eu havia descoberto minha força e independência, e não havia mais volta. Os meses seguintes foram repletos de atividades. Estava ocupada com o trabalho, com Enzo, com a vida, mas, apesar de tudo isso, senti uma felicidade profunda, a primeira em muito tempo. Eu estava livre da sombra de Kaique, livre do medo e da incerteza. A vovó observava com orgulho, seus olhos brilhando. Você fez bem, minha filha, ela disse um dia. Você se levantou por si mesma, você tomou o controle da sua vida. A aprovação dela aqueceu meu coração, reforçando o novo caminho que eu corajosamente escolhi. Sorri, sentindo um profundo senso de orgulho se formar dentro de mim. Obrigada, vovó, disse eu, minha voz embargada de emoção. Eu não teria conseguido sem você. E isso era a mais pura verdade. A vovó havia sido meu apoio constante em tudo, ajudando-me a redescobrir minha força interior, e por isso, eu era imensamente grata. O doce gosto da vitória era mais do que apenas vencer no tribunal, era uma conquista profundamente pessoal. Ela afirmou minha resiliência e minha capacidade de me defender. Essa vitória foi uma declaração de que eu era muito mais do que apenas a ex-esposa de Kaique. Eu era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mãe dedicada e uma restauradora habilidosa. Cada um desses papéis que me definiam me dava propósito e alimentava minha determinação. Eu assisti Enzo brincar, seu riso claro e seu rosto iluminado de felicidade. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que havia tomado a decisão certa. Escolher lutar e defender nossas vidas não tinha sido fácil, mas valeu cada esforço. Não havíamos apenas sobrevivido, havíamos vencido. Através dessa jornada, aprendi o poder da minha voz e a força das minhas convicções. Eu não era mais apenas alguém que havia sido levada ao limite pelas circunstâncias da vida. Eu era uma pessoa que havia reagido e traçado um caminho melhor para mim e para meu filho. Enquanto o riso alegre de Enzo preenchia o ambiente, fui lembrada de que essa luta não era apenas por mim, mas também pelo futuro dele. E nós havíamos vencido. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!